tarde, boa noite. No nosso programa Então Brilhe Aqui. Nós estamos com ela, maravilhosa, criatura esplêndida, né? A nossa amiga, além de tudo, psicóloga e atriz Mariam Martins. Mariam, obrigada por nos receber. Nós, da TV Conceito e da TV Caipira de São Paulo, agradecemos muito a oportunidade que você está nos dando. Mariam, fala um pouquinho de você, da onde você veio, né, para a gente ter uma noção, né, de quem é a Mariam Martins. Em primeiro lugar, Adri, eu que te agradeço. Tenho um carinho enorme por você, por toda a tua equipe também. Então, vamos lá. Eu me chamo Mariam Martins. As pessoas que estão nos assistindo, hoje eu estou na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas, na verdade, eu sou natural do Rio de Janeiro, de Paraty. Muito bem, de Paraty. Como é que você chegou até o Sul, Mari? Na época, Caxias do Sul estava sendo muito próspera, tanto que continua prosperando a cada ano. E o meu pai foi convidado para vir para o Sul e foi direto em Farroupilha, ali que ele se fixou a residência. Então, eu vim devido aos meus pais. E como é que surgiu essa parte da tua introdução profissional? Sabe, Adri, que desde pequena eu observava coisas, desde a minha família, minha mãe, que na época ir se tratar há 40 anos atrás era algo que as pessoas era muito preconceito. As pessoas já pensavam assim, nossa, essa pessoa está desequilibrada, o que aconteceu com ela? E era algo muito velado. E ela procurou uma psicóloga. E depois que ela procurou essa psicóloga, ela falava muito no nome dela. E como a cidade era pequena, eu também sabia quem era psicóloga. E isso começou a me despertar um interesse. E no segundo grau, quando teve a escolha ali da profissão, vai terminar o segundo grau, vai fazer vestibular, o que você vai fazer? Por incrível que pareça, era assim que funcionava o vestibular para quem ia cursar a psicologia, que no meu ver deveria ser até hoje. Antes de você fazer o vestibular em si, tinha toda uma bateria de testes para ver se você ia ser apta para realmente ser uma psicóloga. E só poderia fazer o vestibular se passasse por toda essa bateria de testes. Hoje não existe mais isso, mas eu me inscrevi nessa bateria de testes, que era o primeiro momento para se inscrever para entrar na psicologia. E cada etapa que eu fui passando, eu fui querendo mais e me apaixonando mais por essa profissão, porque eu fui avaliada de todas as formas. Desde os testes de atenção, percepção, testes de personalidade, entrevista individual, entrevista coletiva, era fantástico. O pessoal não faz nem ideia de toda essa área, como é que ela é formada, né? A gente tem só aquele lado assim, a gente vai se tratar porque precisa, né? E naquela época, como tu está falando, há 40 anos atrás, falava muito assim, se tu tivesse algum problema, tu ia ter que ir direto para a clínica Paulo Guedes, não era isso? Aqui, e as pessoas assim com tanto preconceito, elas eram julgadas. Tá vendo aquela pessoa lá? Ela foi pro hospício, falando como se fosse algo assim, um ser humano que tivesse que estar fora de uma sociedade. Tinham muitos que tinham até medo de quem havia tido alguma internação, pensando que essa pessoa pudesse ser algo que fosse ameaçador para a sociedade. As famílias tinham vergonha e escondiam de quem precisava um tratamento. Por isso que naquela época, assim, não sabiam o que era depressão. Muitas pessoas morriam, né? Muitas pessoas morriam. E muitas pessoas e famílias escondiam essas mortes.
Escondiam as mortes não de esconder a pessoa, o corpo, enfim, que faleceu, mas escondiam a forma como morria. A gente não quer comentar, mas ele não estava bem. Mas não contavam. Nossa, aconteceu uma tragédia na família e ele cometeu suicídio ou algo assim. Porque também é algo que nós, profissionais e a própria saúde mental, não quer divulgar muito para que as pessoas que estão fragilizadas também não veem essa possibilidade de tirar sua própria vida. Isso é uma das coisas que hoje eu vejo assim pela euforia do nosso dia a dia, né? Também agora, fala um pouquinho assim pra gente, como é que tá a saúde mental da nossa população, né? Sabe, Adri, que ontem mesmo eu fiquei refletindo, porque sabíamos que ia ter a entrevista, e fiquei pensando justamente sobre isso da saúde mental. Eu fiquei analisando, penso que não é só hoje, não é a atualidade. A saúde mental e o ser humano é uma pessoa que sempre teve que se adaptar em todos os momentos. Não é fácil viver. A gente tem que ter uma saúde psíquica muito boa. Porque se a gente ficar pensando no dia a dia, de como é nossa vida, pessoas com vidas agitadas, pessoas com situações que gostariam de estar diferente ou vice-versa. Então, o que eu te respondo? Não é só hoje como está a saúde mental. O ser humano precisa muito de cuidar da sua saúde mental, como sempre foi. Só que hoje, graças à divulgação disso, não existe mais aquele preconceito. Eu vou para psicóloga. Não, hoje as pessoas querem ir para psicóloga. As pessoas fazem questão de dizer, mas eu me trato, eu estou saudável. Ou procuro ficar saudável. Eu estou precisando, eu tenho que ir em busca de alguma coisa. Inclusive até a forma como as pessoas falam. Nossa, eu estou no maior estresse hoje. E realmente, a pessoa está estressada. Não é aquilo que as pessoas dizem assim, tá estressada. Você está cansado, isso é falta de trabalho. Isso é porque tu não é dedicado. E havia crítica dentro do momento do que o ser humano não estava bem. E hoje não é assim. E muitas pessoas dizem assim que, às vezes, por ser mimada demais, é que tu adquire essa parte, dizem, né, da depressão. O que tu me diz sobre isso? Eu te digo, Adri, que mesmo a palavra mimada, mesmo a palavra mal educado, se esse próprio ser humano, seja mimado, mal educado, não está enxergando isso, é porque ela também está doente, ela precisa de tratamento. Então, esse mimo não é só mimo, muitas vezes são crianças que ganharam tudo e de uma hora para outra, tipo, não, eu te sustentei até agora e agora chega. Pensa a confusão desse ser humano, mas tu me sustentou até agora, eu pensei que o mundo era assim. Então, esse cuidado tem que vir muito antes dos pais, muito antes do que a pessoa em si mimada. Isso é muito importante porque hoje em dia, né, os nossos telespectadores vão fazer essa pergunta, né? Não é só pessoa adulta, isso vai desde a parte infantil como adolescente, né, Mari? Nossa, Adri, desde bebês, desde o nascimento. Mulheres que, inclusive, que estão na sua gestação e que não estão bem, esse bebê se deprime. Esse bebê já nasce deprimido. E às vezes eu falo isso para as pessoas, tem muitas pessoas que meio que se assustam, Adri. Mas sim, esse feto que está ali dentro da mãe, do ventre dela, ele já está sentindo as emoções. Então aquele bebê que chora muito, aquelas mães que me dizem, eu tenho pacientes de anos que agora já são mães, elas dizem assim, nossa, é incrível, hoje eu entendo como mãe, eu sei o choro quando eu tenho que trocar a fralda, eu sei o choro quando eu tenho que dar mamar ou tá com sede, mas às vezes ele chora de uma forma que eu não sei o que é, e eu digo, é porque ele tá reclamando que ele não tá bem, conforte esse bebê, conforte. Claro, eu não sou especialista em bebês, quando precisa, crianças menores, bebês eu indico para colegas, mas sim, bebês vão para a terapia. E hoje a gente tem aquela parte também, daquela parte da adolescência, né? Que muitas pessoas me pediram para
te questionar o porquê que essa juventude, ela tá com aquela coisa assim de... a base de cortes, eles estão se cortando, mas é por quê? Por que acontece isso tudo? Na verdade, a adolescência sempre aconteceu, sempre existiu também, né, Adri, em todos os anos e décadas da vida. No entanto, com o avanço da população, com o avanço do mundo, da tecnologia, os adolescentes não é que eles estão mais revoltados, eles têm mais recursos, então eles exigem mais. E a questão do corte é a questão do grito, de dizer, tu não tá vendo que eu não aguento mais, e eu mesmo tô me culpando também, porque o corte, a mutilação, o beliscão, o arrancar cabelos, porque as pessoas veem só os cortes no corpo. Tem pessoas que não têm os cabelos por trás, porque se arrancam o cabelo. Isso é um grito da própria pessoa também se punindo, que ela não tá feliz do jeito que ela tá se agredindo. Então, isso é um alerta para você ver. É agressão da própria pessoa? Sim, essa pessoa não está bem. Também outra pergunta que me pediram para te perguntar, né? Para alertar, assim, as mães, assim, né? Elas estão muito preocupadas, principalmente com as filhas, né? Que é a parte da homossexualidade delas hoje, né? Então, elas queriam saber como elas têm que agir com tudo isso. Penso que talvez a minha resposta possa chocar um pouco a população atualmente, mas vejo que a liberação da sexualidade foi algo como uma torneira, como algo que, sabe, algo que abre demais, que dá uma enxurrada. Foi dada essa enxurrada para o mundo que é sem preconceito e não devemos ter, não devemos julgar. Homossexualidade existe, é algo que não é porque a pessoa não tem algum problema, não, é a sexualidade dela. Só que ao mesmo tempo que foi aberto isso, não foi aberta a questão da educação. E as pessoas, os adolescentes hoje se confundem e eles não sabem se definir. Eu sou homossexual, eu sou heterossexual, eu sou bissexual e inúmeras palavras que eu escuto aqui no consultório. Penso que essas mães, esses pais, essas famílias têm que estar com a cabeça muito aberta em poder dar esse espaço para esse filho realmente conhecer a sua sexualidade para depois se definirem. Porque o adolescente não sabe nem se definir no momento. Ele acorda pensando de uma forma, ele vai dormir de outra. Ele se apaixona, nossa, eu tô apaixonado pelo meu vizinho, meu Deus, amo ele, quero casar com ele de noite. Não, mas aquele outro meu colega, eu gosto mais dele. A adolescência é isso. Então tem que ter muita calma com a adolescência. E também a gente está ouvindo falar muito sobre a demanda, né? Não digo fracasso de casamentos, né? Mas está acontecendo muito isso. Não sei se as pessoas estão chegando até você para fazer, como é que se diz a palavra, assim, aconselhamento, né? Tu pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Claro, Adri. A gente chama dentro da psicologia terapia de casal. Tá claro como a sociedade, as pessoas, o ser humano não conversa e não fala claramente para que o outro escute. Assim como o outro também não sabe escutar. Então, sim, teve um avanço, teve muitas separações, principalmente em tempo de pandemia. Mas por que, Adri? Pensa, as famílias ficaram em casa. Antes, mas era um casal tão perfeito. Nossa, um casal super perfeito. Um ia trabalhar de manhã, o outro também. Se viam de noite, cansados, dormiam. No outro dia trabalha de novo. Mas e a convivência juntos? Aquela coisa de 24 horas sobre o mesmo teto, sobre a vida a dois. Ali que começa a vida a dois, não é? As pessoas tiveram que conviver a dois, de estar no mesmo ambiente e começar a se conhecer muito mais, e mais o estresse e a falta da comunicação
E a escuta do outro vira briga. Muitos casais se separaram antes de procurar uma terapia, justamente porque não foram um entender o outro. É como se eu te começasse a te falar como eu penso, Adri, e quisesse que tu pensasse da mesma forma. E se você não pensar da minha mesma forma, não vamos brigar. E como é que ficam os filhos nesse conjunto, né? Fica os filhos, fica não só os filhos. Hoje mesmo eu atendi, há pouco antes que eu estava em atendimento, atendi uma paciente que veio com a queixa principal dela. Eu tô num momento de luto, porque o meu filho se separou da minha nora e a minha nora era muito mais que uma nora, era como filha. Então, não é só os filhos que sofrem, às vezes sofrem sogros, sogras, porque existe afeto, existe carinho. Então, eu diria que bagunça todo mundo, dá uma bagunçada. E também, assim, ó, tem muitos pais que, quando se separam, esquecem dos filhos, esquecem da família. Principalmente pais jovens. Fico pensando como... Porque uma separação mesmo sem filho desestrutura. Quem nunca... Faço uma pergunta para... Sei que não vão me responder, mas para que todos que estão nos assistindo pensem agora. Quem nunca se separou ou teve uma briga e... Quer saber, vou para festa. Quer saber, vou sair de carro e sair acelerando. Quem nunca fez isso? Eu mesma. Eu também. A psicóloga também, em tempos que, em algum momento de muito estresse e imaturidade, imagina pais jovens. Então, pais jovens que se separam. Ah, mas agora nenhum dos dois não pensam nos filhos. Eles não estão pensando nem neles mesmos. Como eles vão conseguir pensar nos filhos? Então, eu chamo essa palavra, eu digo, e cadê a rede de apoio? Cadê a avó? Cadê a Dinda? Cadê o tio? Cadê a sogra? Ou vice-versa, os avós, a madrinha, a tia, a vizinha que está vendo isso e que tem um filhinho, pode convidar esse filhinho. Assim, deixa teu gurizinho, tua menininha aqui. Então, é fácil criticar, eu quero ver ajudar. Também uma outra, assim, que a gente se questiona muito, assim, né? Porque quando pessoa casa, geralmente quer sua casa, né? Isso, né? E aí o que acontece? Acontece que, além da tua casa, de repente tudo isso acontece que você está grávida, tem uma criança e não consegue se desligar da casa dos pais. Como é que fica tudo isso? Adri, eu sempre vou te dar uma resposta que vai ser um pouco genérica, dizendo: essas pessoas precisam buscar um tratamento para que isso não se agrave. Sim, quem casa quer casa. É fundamental, até porque as fases da vida, uma vez sendo filha, tu tem um comportamento, uma vez sendo adulta, tu vai querer criar as tuas características. Talvez a cor da casa já não agrada mais, mas a casa não é dela, a casa é dos pais. Ou do filho, não importa. Então, sim, quem quer casa, não é quer casa. Quem casa deveria já estar com a sua casa. E o que mais me impressiona ainda é como a sexualidade, em vez de ser tratada como algo saudável do ser humano, eu digo, quem é saudável, a questão sexual vai existir. Então, essa questão saudável tem que estar ali muito ciente que tem métodos. Como uma pessoa hoje vai pensar em ter filhos se não tiver uma estrutura? Então, as pessoas têm que se conscientizar muito em tudo antes. É que o ser humano não... Muitas pessoas não pensam, elas só vão fazendo a vida acontecer. Com certeza. E agora, assim, quais são as doenças agora, assim, que você nota que o que mais buscam aqui no consultório? Né? As pessoas que vêm mais, assim, que tipo de procura elas têm? Há uns 10... Eu sou formada há 25 anos, Adri, faz tempo que eu estou na área. Há mais ou menos uns 10
anos, há 15 anos atrás, a gente sabia, o mal do século é a ansiedade. As pessoas vão estar tão ansiosas e aceleradas que elas vão perder o equilíbrio, vão se sentir mal. E então, eu diria que sim, chegou esse momento. Realmente é a ansiedade que vai gerar depois crises de pânico e muitas pessoas se deprimem, mas realmente o maior, se eu tivesse que fazer uma estatística no consultório, é a ansiedade. A ansiedade que vai gerar o quê? Separação, se o seu convívio contigo, e daqui a pouco, em pandemia, não nos entendemos, a ansiedade faz, quer saber? Deu, não te quero mais, eu vou embora. Então, não é a questão da separação em si, porque teve casos muito elevados, o número de separação, mas a ansiedade que fez com que a pessoa já dissesse, quer saber, eu vou arrumar minhas coisas, tu não vai me ver nunca mais. Mas hoje em dia isso está tão comum, as pessoas não se aguentam. Mas será que é por quê? Como eu te disse, a velocidade da vida que nos cobra, a velocidade da tecnologia, a gente tem que estar muito atento. A vida tá cara, faz com que a gente trabalhe mais. E as pessoas esquecem de chegar em casa e sentar no sofá e conversar. Dizer, oi, Adri, como foi tua vida? Deu tudo certo hoje? Não, elas chegam em casa, elas pegam o celular e continuam naquela... Eu foco ali nas redes sociais e coisas assim. E redes sociais só tem coisa boa, na maioria das vezes. Postam sempre suas melhores poses, melhores festas, melhores roupas. Isso faz com que o ser humano também comece a ser ansioso, porque, nossa, como a vida é assim e a minha tá assim. Então, como diminuir isso? Se dando tempo para si mesmo. Chega em casa, senta, vai dar uma caminhada, vai na praça ver o passarinho, o som do passarinho. Conversa um pouco com a vizinha, mas conversem. Não é falar do outro, perguntar como isso, conversa entre vocês. Uma das coisas também que também me questionaram, que era para mim te perguntar, a separação. O pessoal começa a namorar de novo, troca um... troca outro, troca mais um e nunca está feliz. Por que é essa parte do não estar feliz? Porque as pessoas que não estão felizes, elas procuram felicidade nos outros. Então, essa troca constante é que enquanto ela não estiver feliz, ela vai ter muita troca, porque ela está procurando no outro. E a felicidade está em si mesmo, não no outro. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Também, Mari, você está como perita no fórum, né? E tem o credenciamento na Polícia Federal. Comenta um pouquinho sobre isso pra gente também, né? Aqui no Então Brilhe, aqui na TV Conceito e na TV Caipira. E um grande beijo a Edna Fashion. Sim, Adri, eu atuo dentro das comarcas do fórum aqui na região. Eu atendo Farroupilha, Caxias, Flores da Cunha, Carlos Barbosa, Bento. Que trabalho é esse? É um trabalho onde não existe uma quantidade adequada, eu diria assim. Enfim, dentro do fórum não se dá conta, porque a demanda é muito grande, o juiz está numa certa audiência e ele vê a necessidade de um psicólogo, perito, avaliar aquela pessoa. Seja numa situação de perícia, seja numa situação de separação, ou mesmo em casais em adoção, ou briga, em algum momento. Mesmo pessoas que dizem que estão depressivas, às vezes, para ganhar alguns benefícios, o juiz intima. E aí, sendo intimada, e isso, sim, é o trabalho que eu faço como perita, que não só eu, como outros colegas que são peritos. Aí, conforme o juiz intima em cada processo, a gente segue avaliando essa situação. Então, como perita do fórum, é assim que eu atuo. Olha aí, ó, gente. Um pouquinho de cada coisa a gente vai sabendo um pouco mais quem é Marian Martins. Marian Martins, me conta um pouquinho como é que é ser atriz
né? Que eu sei que você esteve recentemente, né, no curta-metragem. Conta para mim como é que foi a expectativa. E sei que você também já trabalhou nisso há um bom tempo, com vários profissionais até do Rio de Janeiro, né? Sim, Adri, na verdade, voltei agora a convite, né? Tanto que quero te agradecer a você novamente, a equipe do Luciano, a Conceito Filmes. Para mim é uma gratidão e uma relembrança de situações que eu fazia na época como algo extra, porque na faculdade de psicologia, lá quando se tem os seus 17, 18, 19 anos, 20 até se formar, é uma faculdade que exige muito e eu não trabalhava. Trabalhava em alguns momentos em feira com a minha mãe, teve algum momento que até trabalhei no período da noite, mas em muitas vezes eu fui convidada para fazer desfiles ou fazer comerciais, seja Panvel, Ford, eu fiz comerciais bem bacanas e me apaixonei por essa área. Mas era uma questão de atuar, mas também receber, porque se tem o cachê sempre, dependendo de cada produto ou o trabalho que você faz. E agora, retomando essa parte, para mim é um presente. Que depois de formada e uma fase que já tinha passado e reviver de novo isso. Uma parte tão gostosa, pouco bom atuar. Realmente assim, quem trabalha nisso sabe que é um sentimento que aflora, né? É uma coisa que é muito fácil a gente falar, mas quando a gente se vê, né? Quando a gente se vê lá na tela, qual é o sentimento maior? Ai, Adri, eu sou muito crítica. Então, quando eu me vejo na tela mesmo, eu sempre tô com um olhar que eu preciso melhorar em algumas situações. Mas eu recebo muito feedback de pessoas. Gente, eu te vi, você estava muito espontânea, muito maravilhosa. Porque eu penso que existem pessoas que a gente nasce um pouco com essa questão da arte. A gente não tem nem um pouco de timidez em falar no microfone ou aparecer na tela. Então, acho que a gente talvez seja essa espontaneidade que a gente passa. Porque eu acredito assim que a gente tem aquela coisa que a gente já nasceu com a estrela, né? Nascemos com a estrela. Querendo a família ou não, né? Muitas pessoas nascem com a estrela. Sim, Adri, só que aconteceu conosco. Somos amigas, posso dar esse exemplo, Adri, se você me permite? Sim, eu não fui incentivada para continuar no mundo artístico, porque aqui na região sul e a Serra Gaúcha principalmente, era considerada como algo que tipo, isso não te dá sucesso nenhum, isso vai te levar para o meio da prostituição, isso não te dá valor. Então eu não pude investir nisso. Tanto que até hoje não existe uma escola de artes que forme um artista aqui no sul, na nossa Serra Gaúcha. Uma de qualidade, e realmente uma faculdade. A gente sabe que não tem. Então tu imagina nós naquela época que, falando há 35 anos atrás, 40 anos, por aí, nossa, a gente tinha que no mínimo ter uma profissão e estudar. Só que aí tu se engaja numa profissão, tu estuda, tu investe todo um tempo, dinheiro, o quanto que é caro, óbvio que tu não vai seguir daí mais no meio artístico, porque não tivemos oportunidades. Mari, as pessoas querem saber, o que você diz sobre casamento aberto? Adri, existe uma questão psicológica que é difícil o psicólogo responder. Normalmente a gente devolve a pergunta. O que eu digo sobre o comportamento aberto? Eu diria assim, e você? O que você pensa? Tu tá disposta, tu tá preparada a ter um relacionamento assim? É a mesma coisa que não só o relacionamento aberto. E vamos colocar uma terceira pessoa nessa relação.
a mesma coisa e você vai aguentar isso? Você está pronto? Você se permite? Porque é até onde cada ser humano se permite fazer algo. Essas coisas de festa de swing, isso aí aflora casamento? Depende do casal também. Porque as festas de swing, para quem conhece, sabe que não é só ir para a festa e eu sou obrigada a me relacionar com algum casal e vice-versa. Muitas pessoas foram para as festas de swing para conhecer o ambiente e não se identificaram, mas não necessariamente tiveram que ter já um relacionamento lá. Porque é um local, normalmente locais que existe uma recepção, existe um bar antes, existe algum lounge antes de uma situação mais picante. Uma fantasia, tu quer dizer? Não só fantasia, o ambiente para receber esses casais, essas pessoas, mas tudo vai depender da afinidade do casal, da sexualidade individual de cada pessoa, para ver se até que ponto ela se permite realmente para depois não sair de lá e ficar se julgando para o resto da vida e se criar até um trauma. Porque muita gente diz assim, ai, gostaria de ver o meu marido transando com outro, isso me dá libido. Sim, sim. Muitas pessoas têm esses fetiches, essas fantasias. Mas o quanto for fantasia é uma situação, Adri. E o quanto que se for realidade vai aguentar a realidade da tua fantasia? Porque fantasiar, eu posso até fantasiar quando eu tiver com desejo de... Nossa, já pensou se eu... Bah, imagina vou comprar um helicóptero, eu ia ir rapidinho nos lugares que eu ia adorar, minha fantasia. Mas o quanto que a realidade, qual é o custo dessa realidade, a manutenção, o que eu vou me desprender disso? Estou falando de coisas materiais agora, mas é a mesma questão da sexualidade. Nossa, quero ver o meu marido se relacionando com uma outra pessoa que isso me dá libido. E na realidade... eu vou sair como depois? Realmente com essa libido? Ou, nossa, se ele fez isso, significa que ele não gosta mesmo de mim? A pessoa, tu diz que ela pode se sentir frustrada? Totalmente. Ela tem que estar muito na realidade e ver o quanto ela está preparada para ir aonde ela quiser ir. Seja no swing, seja ter um casamento aberto, seja ter e colocar um relacionamento a 3 nesse casal. Mas não é só o falar, é ver se essa pessoa está preparada. Por isso que ninguém pode julgar ninguém. O que pra ti tu pode ser super forte, Adri, eu posso ser fraca em algum momento na situação, ou vice-versa. Porque sempre a gente... fica naquela, né? As pessoas perguntam. E aí, o que tu acha? É como tu falou. Eu não sei. Cada um tem uma maneira de pensar, né? E agora, né? E muitos assim, então, fazem e escondem porque não querem contar, né? Outros, para realizar a fantasia do marido, acabam fazendo, né? E depois, como tu falou, se frustram para o resto da vida, né? E aí, até que ponto isso é aconselhável? Sim, Adri. Sabe que conforme tu tá me questionando, eu relembro de situações e próprios casos que já atendi em consultório de pessoas que sim, que estavam extremamente abertos. Normalmente esses grupos mais liberados na sexualidade é algo que é um grupo restrito. Eles procuram se proteger porque a sociedade ela julga, nossa sociedade julga muito, principalmente a nossa criação e os nossos modelos e o que acreditamos. Então, quando se tem uma situação assim, eu conheço inúmeras pessoas que têm mais do que uma família. E essas pessoas contam, eu tenho uma família no Sul, eu tenho uma família no Nordeste? Não, elas não contam. Porque imagina que, em primeiro lugar, que isso é crime no Brasil, e, em segundo lugar, que a sociedade não está preparada para isso.
Então, existe algo escondido ali. Quando se fala de casamento aberto ou de casas de swing ou de relacionamentos, são grupos que normalmente são fechados. E isso faz com que tu me lembre, Adri, de situações que eu já atendi, de pessoas que faziam parte desse grupo porque estavam numa sexualidade aflorada e que isso é uma fantasia que vai além. Às vezes é um desejo de extravasar algo que não está bom, porque se a minha vida não está boa, eu vou procurar algo que me extravase. Seja na sexualidade, que eu sempre digo, a sexualidade é algo ruim? Muito pelo contrário. Ou extravasa na comida, ou extravasa em compras e vice-versa. E essas pessoas que hoje têm um relacionamento, que se apaixonaram, que hoje é só o casal. Já vi situações de casais se cobrando muito pelo passado um do outro. E não só pelo passado. E me diz, já aconteceu alguma coisa assim da outra pessoa trocar? Querer ficar com a outra pessoa que ele estava só na brincadeira? Óbvio que isso acontece. Gente, a sexualidade não é só a sexualidade, é a questão química do organismo. Eu sempre digo, se as pessoas tivessem noção o quanto o ser humano é químico, ele ia pensar muito bem antes de dar um beijo de brincadeira. Porque, de repente, até o meu beijo vai fazer com que aquela química, e eu diga assim, meu Deus, eu estou apaixonada por aquela pessoa. Então, o quanto que isso ocorre? Claro que ocorre, pode ocorrer. Então, você está preparado? Então, quem pensa nessas questões, não é o fato do que a psicóloga pensa, é o fato do que a própria pessoa pensa e se ela está preparada para isso. Muito bem respondido. Mari, agora, as pessoas também ficam pensando assim, né? Como eu, né? Como é que é a tua vida perante tudo isso? Olha, eu sou uma pessoa que até me emociono. Vou tentar não me emocionar quando eu respondo assim. Gente, sabe um presente de Deus numa profissão? Quando a pessoa tem dom, acho que Deus me presenteou. De tanto que eu amo minha profissão. E eu amo tanto que esses dias eu falei em casa e eu não me dei conta. Na verdade, falei na casa de uns amigos que estávamos lá jantando, almoçando, não me recordo muito bem. E eu disse assim, nossa, eu quero logo que o meu consultório... Vou sair às 6 da manhã de casa e vou chegar às 10. E o meu marido respondeu, mas tu já faz isso? Então, tu vê que quando a gente gosta tanto da profissão, a gente já está fazendo aquilo e quer mais. Então, nisso, na profissão, posso te dizer, nossa, eu sou muito realizada com a profissão que eu tenho. E me fala um pouco desse relacionamento, né? A história é muito bacana, muito bonita, né? E eu gostaria que os nossos telespectadores soubessem um pouquinho, né, do relacionamento maravilhoso. Se a Mari pode contar, claro, né? Bom, primeiro, agora eu vou te fazer uma pergunta, Adri. Tá falando do meu relacionamento atual, que também a gente sabe que nunca tem tempo. Sou psicóloga, a gente quer viver bem. Então, do meu atual relacionamento, sim, temos uma história muito bacana. Na época que conheci ele, eu tinha de 13 para 14 para 15 anos. Ele trabalhava com o meu pai, na mesma empresa, e eu sempre marota e enchendo muito o saco do meu pai, eu queria ir muito junto. Queria porque queria ir para o escritório. E num certo dia, num sábado, meu pai disse que precisava ir lá para o escritório da empresa e eu enchi tanto o saco do meu pai. Meu pai só disse assim, ó, entra nesse carro que eu vou te levar. Do tipo, não queria me levar. E a nossa cidade, a Serra Gaúcha, aqui é muito fria. Eu me recordo até hoje da cena. Que chegamos lá com o meu pai, enfim, e quando eu entrei tinha um fogão a lenha no escritório e ao redor desse fogão a lenha já estava a Dona Maria, na época que era cozinheira lá, já preparando para o almoço, coisa assim. E nisso eu olhei. Hoje
olhei naquele dia para essa pessoa que hoje é meu atual relacionamento, que vivemos juntos. Quando eu saí de lá, Adri, o meu pai, muito brabo, aqui na região as pessoas conheciam muito o meu pai, sabem que o meu pai, se tu olhasse para ele e ele não tivesse num bom dia, ia ser um estresse total, porque ele era uma pessoa muito verdadeira e uma pessoa que ele pegava e ele falava na cara. Popularmente dizendo assim, o cara mais grosso da região é o pai da Mariana. Eita, vamos lá. Eis que saímos do escritório, eu entrei no carro, meu pai me olha com aquela cara que ele não precisava, só a cara falava, e diz assim, ó, sabe aquele cara que tu ficou olhando? Eu, que cara? Eu vou te dar um recado. Aquele cara que tu ficou olhando, se no dia eu te pegar conversando ou olhando para ele de novo, tu vai se ver comigo. Se passaram anos, se passaram muita coisa na minha vida e na vida dele, porque acabei namorando um outro cara, que inclusive era vizinho da casa dele, que às vezes lá no meu relacionamento eu ia na janela e esse namorado antigo olhava pro meu atual marido e dizia assim, tá olhando para quem? Pra tua paixão? E eu nem tava olhando para ele, mas aí eu já procurava, né? Já que eu já sabia, todo mundo me cobrava que eu não podia falar com a pessoa. O namorado também se entregava com ele. Enfim, ele casou, teve filhos, eu casei. E aí se passaram os anos, voltei para Farroupilha devido à minha mãe, que continua na cidade e precisava de auxílios. Eu era a única que estava saracoteando por aí, morando em Curitiba na época. E voltei para o sul. Fui para uma festa com meu irmão. E lá, por incrível que pareça, eu conheço uma pessoa que na época foi minha colega de escola, primeiro grau, que não estava muito bem. E ela acabou tirando fotos minha com ela e ele acabou vendo essas fotos. E ele, eu não acredito, como a Mari e a Mariana estão em Farroupilha, vou convidar ela para um churrasco. Enfim, esse churrasco não acabou até hoje, já fazem 5 anos que eu estou no churrasco. Olha que história mais linda, gente, né? É uma história emocionante, né? É muito bom contar isso, sabe, Mari? Porque as pessoas, elas pensam que a gente tem que desistir dos nossos sonhos, das coisas que, mesmo que ficam lá para trás. É que nem tu falou, tava lá uma coisa engavetada que um dia o mundo fez dar os 360 graus. Adri, e não só isso, eu lembro que isso ficou marcado tanto na minha mente, que meu pai era extremamente bravo. Claro que os anos passam, né? Hoje ele é uma pessoa que, meu Deus, pra mim é a pessoa mais doce que eu enxergo. E no dia que eu contei pro meu pai por telefone, ele disse assim, pai, então, contei de propósito. Meu pai mora no Paraná. Pai, deixa eu te contar, comecei a namorar. Ah, sério? Contra quem? E o meu pai sempre falando assim, contra quem? Pai, o fulano. Ah, então, Mariana, tu pega isso. Ele desviou o assunto, ele não falou mais nada e não comentou. Ele simplesmente me jogou uma outra pergunta, porque ele não queria falar o assunto. Eu acho que ele pensou, levei um choque, deixa eu administrar o que ela está me contando. Mas depois teve um outro momento que daí, claro, se encontraram pessoalmente, só que o cumprimento do meu pai. Quando ele cumprimentou e disse, não, tudo bem, do tipo, tudo bem, eu ainda tô de olho. Tu acredita? Tipo, tu vai cuidar bem da minha família, mas da minha filha. Ele não expressou, mas o olhar. Olhar que tipo, tudo bem, tô de olho. Mas é isso aí, né? São coisas fabulosas que acontecem na vida da gente, né? E vamos lá, Mari. Agora, Mari, me fala um pouco sobre o credenciamento da Polícia Federal, né? Me fala um pouquinho sobre isso também, que você
trabalha. Sim, Adri. Tu sabe que pacientes, as pessoas, enfim, que me questionam muito, não só do credenciamento do fórum, como falamos antes, eles perguntam, mas Mari, tu trabalha no fórum? Tu tem consultório? Tu trabalha na Polícia Federal? Como psicóloga, eu tenho meu consultório particular, sou credenciada e perita do fórum. Como eu falei antes, conforme os processos, não é que eu não estou lá dentro do fórum, eu sou intimada para avaliar uma família, para avaliar uma pessoa, para avaliar uma situação, mas eu pego o processo todo e depois eu anexo nos autos e devolvo para a comarca no qual eu estou atuando. E isso acontece também da Polícia Federal, é um credenciamento que hoje na Polícia Federal, se você for pegar, querer uma posse de arma, um porte de arma, tu pode ir, se tu estiver dentro dos parâmetros que exigem, ir numa loja de armas e começar teu credenciamento. Mas para isso, tu precisa passar por uma psicóloga, que ela vai avaliar teu nível inclusive de agressividade, de tudo, porque não é bem assim, né, Adri? Tu imagina se todo mundo fosse numa casa de arma hoje, comprar uma arma. Uma porque não digo que é algo que seja barato, mas é algo super acessível que o ser humano consegue comprar tranquilo. Porque existe Isso tudo é através de, como é que eu vou te dizer, de testes. Ah, sim. Para concluir nessa situação, sim, quando a gente avalia, eu sou perita em testagem. Então, eu sou obrigada a aplicar alguns testes nessa pessoa. Seja atenção, que no caso, ser humano tem 3 tipos de atenções, o teste de aptidão, o teste de personalidade. Então, existe alguma bateria de testes que a gente separa, que é o exigido pela Polícia Federal, se a pessoa está apta para isso. Ela estando apta, eu dou o laudo de aptidão, aí sim é encaminhado todo o nome da pessoa, enfim, para seguir o seu credenciamento, o seu porte, sua renovação, o que for. Mas é assim que eu atuo na Polícia Federal, mas não é que eu estou lá dentro da Polícia Federal. Na verdade, eu avalio eles aqui no consultório mesmo, porque eles procuram uma psicóloga credenciada para ter esse laudo, porque senão eles não conseguem seguir adiante. E aí eu já marco, agendo no consultório mesmo e já avalio aqui e depois emito o laudo. Então, gente, mais coisas ali, né? A gente fica pensando, né? Como é a qualificação de uma psicóloga, né? É bem complexa, né? A gente que tá por fora não faz nem ideia de tudo que abrange a psicologia. É muita coisa, Adri. Tem mais uma situação onde eu também avalio, que é numa escola de vigilantes aqui de Caxias do Sul, que lá também todo mundo que for começar uma nova profissão, decide, você é vigilante, você na escola, eles também vão portar arma, então lá eu também avalio. Então lá sim, lá eu vou uma vez por semana, avalio a turma da semana, então assim é a psicologia. Às vezes as pessoas pensam, a psicologia é só ficar no consultório. Meu Deus, a psicologia é algo que para tudo tem psicologia. Não tem ainda no Brasil, algumas marcas somente agora já estão iniciando, mas tem até a psicologia da moda. Se tu for fora do país, existem grandes marcas que lá onde estão começando a coleção, tem uma psicóloga envolvida, porque ela vai ver se aquela cor combina com aquele vestido exatamente. Porque dependendo do vestido, não adianta eu botar um preto naquele vestido. Vai ter que ser outra cor, vai ter que ser... Então, tu vê o quanto que a psicologia é ampla. E isso é o que mais fascina para quem é da área. Por isso que somos apaixonados pela psicologia. Com certeza, né, Mari?
Mari, e o que que tu deixa aqui para os nossos telespectadores, né? Enfim, resume um pouco de toda a tua vida, né? Para o pessoal ir te conhecendo pelas redes sociais, como eles te encontram, né? Porque como é Sul e São Paulo, região, né? Paraná, Santa Catarina, muita gente vai estar assistindo o nosso programa, né? Como é que eles fazem para te encontrar? Bom, eu acredito que a tecnologia veio para nos auxiliar muito nesse sentido. Eu divulgo sempre meu Instagram, @marian.martins. Vocês me encontram nas redes sociais, Facebook, LinkedIn. Costumo e respondo todo mundo, só que eu sempre digo, olha, e se eu não te responder logo, tu espera que eu logo vou responder, mas eu respondo mesmo. Então, as pessoas me encontram nas redes sociais assim. Mais fácil, eu acredito que hoje todo mundo tem Instagram, pelo Instagram. Muito, né? Muita gente tem o Instagram, muita gente... E uma das coisas que eu sei que tu gosta muito, né, além de tudo, é de fotografar, né? A gente vê assim pelas redes, né? E que te procuram muito também para isso, né, Mari? Eu acho que a foto é algo que deixa o teu tempo e teu dia registrado. Eu amo fotografia, eu amo fotógrafo. Mas a minha explicação é: a fotografia deixa um registro. Nossa, lembra essa foto, Adri? Você estava comigo, lembra aquele dia? Então, acho que a fotografia veio para isso e eu considero muito. E eu adoro fotografar porque, sim, a gente tem que se sentir bonito e a foto deixa a gente bonito, uma foto bem feita. Pouco bom a gente se enxergar bonito. Ah, com certeza, né? Parece que é outra pessoa do outro lado da tela, do outro lado da fotografia, né? Muitas vezes eu mesmo digo, me surpreendo, né? Realmente sou eu mesma ali, né? E, enfim, são coisas do nosso cotidiano, né? Gente, então o nosso programa está chegando ao fim, né? Queremos deixar um beijo e o meu muito obrigado, Mari, né? E um abração para Edna, que nos proporciona sempre esse prazer enorme com esse programa. Então, brilhe aqui. E breve a Mari vai estar com a gente nesse programa, entrevistando muita gente por aí também, né, Mari? Assim pretendo, e quero deixar um beijão para todo mundo que está nos assistindo, para toda a equipe de trabalho, para todos vocês, e muito obrigada a você também, Adri. Beijo a todos e fiquem ligados. TV Conceito, TV Caipira, com você.